CPI do crime organizado do Senado ouviu nesta quarta-feira o empresário João Carlos Mansur. Ele é fundador da gestora REAG Investimentos e um dos nomes citados nas investigações que apuram suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Vamos direto para Brasília agora, porque a repórter Fernanda Sete entrevista ao vivo o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, e relator da CPI do crime organizado. O senador, inclusive, protocolou pedido para criar uma outra CPI focada no Master, né? Então, eles vão trazer todas as informações. Bom dia, Fernanda, bem-vinda. E bom dia também ao senador. Muito obrigada, Nath. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Ao meu lado aqui está o senador Alessandro Vieira, que é o relator da CPI do crime organizado e também protocolou um pedido para ser criada uma CPI para apurar as condutas dos ministros da Suprema Corte, especialmente do ministro Alexandre de Moraes e também do ministro Dias Toffoli. Ou seja, foi protocolado esse pedido, houve também um número grande de assinaturas e agora o senador vai falar para a gente os próximos passos, o que deve acontecer daqui para frente. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. Conta para a gente até o momento quantas assinaturas já para essa criação dessa CPI, para investigar as condutas dos ministros e quais serão os andamentos agora daqui para frente. Bom dia, a CPI foi apresentada com 39 assinaturas. Ainda agora, os senadores procuram para fazer o apoiamento, porque a gente escolheu um ritmo acelerado de preparação e protocolo. O objetivo é investigar de forma muito delimitada as relações entre os ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, seus familiares e esse grupo criminoso que controlava o Banco Master. E aí a gente está falando sobre a atuação do Flávio Bolsonaro, que foi lá na posse, né, do presidente Cast, que aconteceu essa semana, e aí ele encontrou Javier Milei, né, justamente falando sobre os condenados do 8 de janeiro. O senador Flávio Bolsonaro agradeceu a Javier Milei, o presidente da Argentina, pelo que chamou de asilo político concedido a um foragido da justiça brasileira que se encontra no país vizinho e foi condenado por envolvimento nos atos antidemocráticos. Flávio e Milei se encontraram nessa posse do Castilao, o novo presidente do Chile. E aí esse evento, né, o Flávio fez vários recortes, vamos dizer assim, para esse evento, se apresentando como futuro presidente do Brasil. O parlamentar agradeceu Milei aí nessas imagens, abraçou por ter sido o primeiro a reconhecer asilo político a um brasileiro na Argentina. E aí disse a ele, há esperança, disse Flávio a Milei. Vamos lá, ele está todo contente, né, o Couto, aí com esses números. Qual é a preocupação que esses dados trazem para o governo Lula, para a intenção do presidente Lula de ser reeleito? Você está dizendo os números do Bolsonaro? Sim. Do Flávio, né? Do Flávio, os números que apresentam, né? Do Flávio e do próprio Lula, né? Do Flávio e do próprio Lula. Sim. Olha, eu acho que, na realidade, acende um sinal amarelo chegando no laranja, né? Porque, afinal de contas, é uma mudança muito drástica e acho que um ponto que foi apontado aí pelo Josias é muito importante. É a piora do Lula em todos os segmentos da pesquisa, inclusive entre as mulheres, onde a gente sabe que a percepção sobre o bolsonarismo tende a ser pior, né? E, consequentemente, ou bem, o presidente, o governo, a campanha do presidente faz alguma coisa, ou eles vão ficar, na realidade, comendo poeira. Insisto, claro, tem toda uma campanha pela frente, a campanha às vezes é um momento de tentar reverter tendências. A gente já viu em campanhas anteriores que presidentes, até com problemas de avaliação, tendem a melhorar durante a campanha eleitoral. Isso ocorreu com a Dilma, ocorreu com o Bolsonaro, então não seria uma novidade desse ponto de vista, mas ainda assim o cenário hoje é muito alarmante, porque é uma queda continuada. E quando parecia que havia ali um certo momento de retomada, no final do ano passado, começo desse ano, isso já foi completamente revertido, né? Então, e veja, a avaliação negativa do governo acompanha a intenção de voto cadente do presidente. São coisas que estão juntas. Então, não dá para pura e simplesmente o governo ficar parado se o presidente quisesse reeleger. E é claro que ele quer. Então, a gente precisaria ver aí alguma guinada do ponto de vista da estratégia de comunicação, o governo tentar mostrar aquilo que fez e, ao mesmo tempo, evidentemente, fragilizar o seu oponente.
porque existem aí uma série de rachaduras no telhado do Flávio Bolsonaro. Pode-se dizer que é um telhado de vidro, né? E essas rachaduras podem ser exploradas, né? E me parece que até agora não houve isso. Parece que o governo está um pouco achando que é melhor jogar parado, né? Deixar que o Flávio cresça, que ele se estabilize, talvez para fechar a porta para outras alternativas que poderiam ser mais competitivas no eventual segundo turno, mas talvez esteja demorando demais para isso, né? E aí o que está acontecendo? Se desgastando. Mesmo que não foque na candidatura adversária, é preciso focar no seu próprio portfólio, né? Naquilo que tende a apresentar para o eleitorado, né? Vai mostrar realizações do governo, vai tentar mostrar o Lula como ainda um presidente capaz de dirigir o país, isso, né? Falando-se de uma liderança que está há muito tempo na estrada, né? Desde 1989 como candidato presidencial, né? Concorrendo em várias dessas eleições, né? Só não concorreu aí, né? Em 3, as 2 que a Dilma se elegeu e aquela em que o Lula estava preso e o Haddad concorreu. Todas as outras eleições presidenciais tiveram Lula como candidato. Então, é claro que existe também uma certa fadiga da própria imagem presidencial. Se por um lado é um candidato forte eleitoralmente, tem uma base, há também uma certa fadiga. Então, todos esses fatores precisam ser considerados e precisam, claro, entrar no cálculo de quem planeja a comunicação do governo, do próprio presidente individualmente e, claro, da campanha de 2026. Uma informação sobre o Magnitsky e eu quero que você comente essa informação para a gente. Marília, coloca a Marília para a gente no ar, por favor. Marília, informação para a gente sobre essa possibilidade de lei Magnitsky mais uma vez contra o ministro Alexandre de Moraes. Claro, vamos lá, Neila. Boa tarde, Capelli, a todos que estão na nossa companhia aqui no Contexto Metrópolis. É isso, Neila, a informação é da coluna de Andresa Matais, aqui do Portal Metrópolis, e quem traz pra gente é o repórter André Chaldes. Ele apurou, Neila, que o governo dos Estados Unidos, ele vem estudando aí, avaliando a volta da aplicação da lei Magnitsky ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Volta por quê, Neila? Porque no ano passado, ele bem próximo àquele anúncio das tarifas, logo após Donald Trump ter anunciado as tarifas no dia 9 de julho, ele também anunciou aí sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Entre essas sanções, Neila, nós temos aí empecilhos para que o ministro negociasse ou usasse serviços de empresas americanas, além também de congelar eventuais ativos e propriedades dele lá nos Estados Unidos. Na época, além do ministro Alexandre de Moraes, essas sanções também alcançaram a esposa do ministro, Viviane Barsi de Moraes. Ela que veio aí também envolvida nessa crise do Banco Master. Por quê? Porque o escritório Barsi de Moraes, advogados, ele prestou ali serviços para o banqueiro Daniel Vorcaro. De acordo com a nota do escritório divulgada nesta segunda-feira, o contrato ele teve ali uma vigência de fevereiro de 2024 a novembro de 2025 e contou ali com 15 advogados e outros 3 escritórios. De acordo, então, com a apuração de André Chaldes, ele conversou ali com pelo menos 3 pessoas ligadas ao governo norte-americano e existe, então, essa avaliação de retomar essa aplicação da lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes. Ele também que vê o seu nome envolvido nessa crise do Banco Master, como vocês estavam comentando aí no estúdio. O ministro Alexandre de Moraes teria trocado mensagens com o banqueiro Daniel Vorcaro na época em que ele foi preso pela primeira vez naquela primeira fase da Operação Compliance Zero, que aconteceu em 17 de novembro de 2025. O banqueiro foi preso, depois passou aí a usar, ter medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. De acordo com as investigações e mensagens divulgadas pela CPMI do INSS, o banqueiro teria trocado mensagens no dia da prisão com o ministro Alexandre de Moraes. Daniel Vorcaro foi preso na terceira fase da Operação Compliance Zero,
preso novamente, desta vez preventivamente. Primeiro ficou em São Paulo e foi transferido para um presídio federal aqui em Brasília na última sexta-feira, onde se encontra neste momento. E agora ele recebe, então, visitas aí de advogados sem ter aí o monitoramento ou mesmo filmagens dessas visitas que ele acaba tendo com os seus advogados. Então, Neila, é mais um desdobramento envolvendo o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, muito em conta e por conta desse possível envolvimento do ministro com relações aí com o banqueiro Daniel Vorcaro aí do Banco Master. A gente aguarda para ver se de fato essas sanções devem voltar, que o governo americano deve fazer com o nome de Alexandre de Moraes, Neila e Paulo Capelli. Obrigada, Marília. Bom trabalho para você aí no Senado Federal. Capelli. Posso ser representada por uma pessoa que não entende o que eu passo. Como que a gente vai colocar uma pessoa que nunca gerou, que nunca amamentou, que nunca menstruou, que não sabe o que é saúde da mulher, para representar o que as mulheres brasileiras pensam? Falar sobre violência à mulher, falar sobre desigualdade no trabalho, falar sobre filhos. Gente, isso aqui é algo muito claro para todos nós. Então, essa comissão, ela nasceu para dar vozes às mulheres, porque só quem vive essa realidade é que tem propriedade para falar sobre elas. Então, é importante aqui a gente lembrar, as mulheres lutaram muito para conquistar seus espaços, e a gente vai perdendo os nossos espaços, e o maior absurdo é ver mulheres biológicas concordando com isso. O maior medo do STF está se tornando realidade. Gente, é o bicho-papão do STF que está se materializando diante dos olhos deles. E o medo é um poderoso motivo humano de paralisia ou de reação. Vamos lá. O caso Master está impulsionando candidaturas de direita para a Câmara e para o Senado. E o Supremo entrou em modo pânico. Eu vou te mostrar agora os bastidores disso. A Malu Gaspar revelou aqui no jornal O Globo. Master, o maior temor de Fachin em torno das investigações que fecharam o cerco contra Vorcaro e o STF. E qual que é esse grande temor, esse grande medo, hein? Olha aqui. O presidente do Supremo, Edson Fachin, tem consumido boa parte do seu tempo em reuniões internas e conversas reservadas com os ministros da corte para tentar encontrar formas de tirar o tribunal das cordas e diminuir o impacto do escândalo do Banco Master. Isso é porque o STF está desesperado. E olha aqui a preocupação central. Eles têm medo de transformar o Supremo em pauta central do processo eleitoral. Ou seja, os ministros do Supremo, eles temem que o escândalo Master contamine a eleição para o Senado Federal, que vai ter 2/3 das cadeiras renovadas agora em outubro. E mais, que isso venha a impulsionar a eleição de uma forte e influente bancada de direita com a aprovação de impeachment de integrantes da corte como pauta prioritária. Exato! O STF está apavorado de que a direita vença as eleições, tendo como pauta principal o impeachment dos ministros corruptos do Supremo. E isso, gente, é a tempestade perfeita. Porque o caso Master, ele junta tudo. Corrupção financeira de dezenas de bilhões, relação promíscua de ministros com banqueiro criminoso, contratos milionários com esposas de ministro, mensagem pedindo bloqueio de investigações. E tudo isso está sendo revelado 6 meses antes da eleição. O timing não poderia ser pior para o STF. E a reportagem ela revela que há mais de 70 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo aguardando análise no Senado Federal. Gente, 70 pedidos engavetados. E o Supremo sabe que se a direita ganhar o Senado em outubro, esses pedidos vão ser desengavetados. Por isso que o Fachin está tentando aí conseguir um consenso, construir um consenso em torno de uma reação. E qual que é a reação? Para ele, é um código de ética. Carmen Lúcia foi designada relatora há mais de um mês. E até agora, hein? Segundo a reportagem, gente, nem sequer uma reunião entre os ministros foi feita até agora. O Fachin é um dos poucos bons ministros do STF que não se mistura ali com aquela ala
política e autoritária do Moraes, do Toffoli, do Gilmar, do Flávio Dino, mas ele sozinho ele não vai conseguir resolver o problema do tribunal. A gente tem discordâncias ideológicas com o Fachin, mas ele não se mistura com a política dos demais, com o caráter político ou até promíscuo, com os indícios de crimes. Isso não está ao redor do Fachin, como está ao redor do Moraes, como está ao redor do Toffoli, com a proteção do Dino e do Gilmar Mendes. E agora vejam aqui algo que apavora os ministros ainda mais. Saiu agora uma pesquisa do Meio Ideia que mostra, essa pesquisa aqui que eu vou te mostrar de ontem e depois vou te mostrar uma de hoje. Olha aqui. Essa pesquisa do Meio Ideia mostra que o STF é a instituição mais associada ao caso Master pelos brasileiros e que 44% dos brasileiros dizem aí que o impeachment no STF eleva a chance de volta ao Senado. Ou seja, que os brasileiros vão buscar candidatos ao Senado que defendem o impeachment no STF. Olha também essa pesquisa aqui que saiu hoje, fresquinha, da Genial Quest, que é impressionante. 66% defendem que é importante votar em um senador comprometido com o impeachment de ministros do Supremo. Gente, você tem noção disso aqui, ó? Olha aqui, ó. Olha aqui, é a segunda pergunta. Ó. É importante votar num candidato ao Senado comprometido com o impeachment de ministro do Supremo. 66% concordam. 66%, só 22% discorda. O resto ali está perdido, ainda não se definiu. Ou seja, gente, o impeachment constitucional dos ministros já é uma realidade. É uma das principais pautas da eleição para os brasileiros, que vão votar agora em outubro, tendo como prioridade os candidatos ao Senado que vão apoiar o impeachment. Foi por conta disso que, em dezembro, que Gilmar Mendes, desesperado, ele tomou uma decisão que escancarou isso aqui, ó. Olha aí, ó. Escancarou o temor do Supremo com o avanço dos pedidos de impeachment. Segundo a Malu Gaspar, aqui eu voltei para o Globo, para a coluna dela, ele, Gilmar, ele tentou bloquear o direito de cidadãos pedirem impeachment de ministros. E depois ele recuou parcialmente, mas ele manteve aquela exigência esdrúxula de 54 votos no Senado, em vez de uma maioria simples aí de 41 votos. E olha aqui a interpretação dos bastidores sobre essa decisão, ó. Veja o que se falou nos bastidores. A decisão do Gilmar foi interpretada como uma espécie de vacina para as eleições de outubro. Ou seja, o STF já estava nas cordas e já estava tentando se blindar antes do caso Master explodir. Mas não funcionou e piorou, porque o escândalo é grande demais. E a eleição está aí, está chegando. O maior medo do STF está virando realidade. O caso Master pode eleger uma bancada conservadora de direita no Senado com mandato para investigar e punir ministros corruptos. Conta aí para mim nos comentários se isso alegrou seu dia e se você acha que a direita vai ganhar o Senado com essa pauta aí.